Olá pessoal, estou trazendo aqui um exemplo de ligação de peças de madeira. Esse exemplo ele vai ser resolvido com base na norma NBR 7190 de 2022. Antes vamos apresentar o problema. Então imaginem que eu tenho a ligação entre duas peças. Uma peça que está disposta na horizontal na tela, de seção simples, e uma peça que está inclinada de seção dupla. Efetivamente, há três peças, mas vamos dizer que aí é a ligação entre duas peças. Isso vai facilitar um pouco na condução dos cálculos. Então vamos começar isolando aí a região da ligação, que vai ser analisada, vai ser estudada, e apresentar as dimensões, tá? Aí nós temos as dimensões dos elementos que vão participar dessa ligação. Então, as larguras das peças são 26 e 22 centímetros e as espessuras são 5 e 15 centímetros. Aí em cima nós temos algumas informações importantes para a resolução desse problema, como o tipo de madeira. Então, está sendo utilizada aqui uma madeira classe C24, tá? Ou seja, uma madeira conífera da classe 24, é a madeira oriunda de uma floresta plantada, e as propriedades mecânicas que serão utilizadas aqui foram extraídas também da NBR 7190, e de todas elas, as que nos interessam no problema são a densidade característica de 420 kg por metro cúbico e o FC90K, que é a tensão resistente à compressão perpendicular às fibras característica, que vale 2,5 megapascais. Nessa ligação serão utilizados como meios ligantes parafusos passantes, que são parafusos compostos de parafuso, porcas e arruelas. Esses parafusos serão os parafusos de 16 milímetros e de aço ASTM A307. Então assim, não serão dimensionados os parafusos, visto que sua dimensão, o diâmetro já foi definida. O que vai ser determinado aqui é a quantidade de parafusos necessária para atender aos requisitos de segurança. Algumas informações importantes também são o ângulo de inclinação formado entre as peças e o valor da força solicitante. Então, na peça de seção dupla, há uma força de tração de 56 kN. Logo, em cada uma das duas seções simples que compõem a seção dupla, vai atuar metade desse valor. Bom, para que a gente consiga determinar a quantidade de parafusos e principalmente determinar se essa quantidade é uma quantidade viável, se ela cabe na região disponível para fazer a ligação, então a gente precisa entender que essa região é a região de interseção entre as peças conectadas. Então, calculei um certo número de parafusos, eu verifico se aquela quantidade para uma certa disposição cabe nessa área. Para resolver esse problema, especificamente para calcular as resistências associadas, eu preciso de parâmetros iniciais. Nesse caso, são parâmetros resistentes. O primeiro deles é o FE0K, que é a tensão resistente ao embutimento numa direção paralela às fibras. É uma tensão resistente característica. Essa tensão resistente ao embutimento seria a resistência que uma peça de madeira oferece à penetração de um corpo duro, que de forma análoga poderia ser esse corpo duro, o parafuso. A expressão apresentada pela norma é essa expressão aqui, e as unidades dos valores que vão entrar aqui tem que ser exatamente os seguintes: o diâmetro em milímetros,
a densidade característica tem que estar em quilograma por metro cúbico e o resultado, o FE0K, vai sair em Newton por milímetro quadrado, que numericamente é igual a megapascal. Essas informações elas já são conhecidas, então podemos substituir e calcular o valor dessa tensão resistente. Uma observação interessante é que essa tensão resistente será empregada na análise das chapas externas, porque nessas chapas externas, né, na seção composta, a tendência de embutimento, caso haja embutimento, vai ser numa direção paralela às fibras. Ficará um pouco mais claro mais à frente. Vou calcular também esse K90, que é um parâmetro que permite calcular uma tensão resistente numa direção que nem é paralela às fibras e nem perpendicular, mas numa direção intermediária entre essas duas. Conforme apresentado na disposição das peças, elas estão orientadas a 60 graus uma em relação à outra. E só antecipando, né? Na verdade já foi dito, numa delas o embutimento, a tendência de embutimento é paralela às fibras e na outra naturalmente vai ser a 60 graus em relação às fibras. Então, vamos precisar calcular também o K90. Tá aí o resultado, o D nessa expressão tem que estar em milímetros. E aí, finalmente, temos a expressão que permite calcular a tensão resistente numa direção qualquer, numa direção alfa, sendo alfa a orientação definida pela direção, o ângulo definido pela direção das forças e a direção das fibras da peça que está sendo estudada. Essa expressão é a expressão de Hankinson. Então a gente pode substituir, levando em consideração que o alfa do problema é 60 graus. Fazendo as devidas substituições, descobrimos que a tensão resistente ao embutimento numa direção que forma 60 graus em relação às fibras da madeira é de 20,06 megapascais. Veja, esse valor se refere à tensão resistente ao embutimento na peça central, porque caso haja embutimento nela, esse embutimento será numa direção perpendicular, numa direção que forma um ângulo 60 graus em relação às suas fibras. Entenda embutimento como sendo a penetração do parafuso, o parafuso rasgando a peça quando se excede a capacidade resistente. Uma outra observação interessante é que eu vou tentar aqui trabalhar num sistema de unidades que é baseado nos seguintes valores: forças em kN e comprimentos em centímetros. Vou tentar, na maneira do possível, trabalhar nesse sistema de unidades. E aí as tensões, tem a unidade de força sobre área, vão ficar em kN por centímetro quadrado. kN por centímetro quadrado. Sendo a conversão de megapascal para kN por centímetro quadrado, uma divisão por 10, ou multiplicando por 10 elevado a menos 1. Um outro parâmetro resistente, que também será utilizado nas expressões para as resistências lá na frente do parafuso, é o MYRK. Esse MYRK é o momento de escoamento do parafuso. Seria o seguinte: qual é o valor de momento que eu aplico no parafuso para que ele comece a escoar devido à tensão na flexão? Então, quando você tenta entortar o parafuso, que é uma das tendências que podem acontecer na ligação, eu tenho essa resistência, esse momento resistente associado. Assim como na expressão da tensão resistente ao embutimento, esse parâmetro resistente ele tem uma característica quase empírica, eu diria, porque ele trabalha com unidades que não estão necessariamente no mesmo sistema. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui a tensão e aqui eu tenho o diâmetro elevado a 2,6. Se você se apegar à manipulação das unidades, você não vai chegar ao valor da unidade do momento. Entretanto, essa expressão foi ajustada de forma empírica ou semi-empírica para que ela funcione com essas unidades. Aqui o diâmetro você vai entrar em milímetros, a tensão FUK, que é a tensão última de ruptura por tração
do conector, do parafuso, você vai entrar em Newton por milímetro quadrado ou megapascal, que são numericamente iguais. Fazendo esses cálculos, o momento vai sair em Newton milímetro. Então, forçando, retornar para o sistema de coordenadas, o sistema de unidades admitido no começo da questão, vou transformar esse Newton em kilonewton, dividindo por 1000 ou multiplicando por 10 a menos 3, e transformar o milímetro em centímetros, que significa dividir por 10 ou multiplicar por 10 a menos 1. No final das contas, equivale a multiplicar por 10 a menos 4. E aí nós temos o valor do momento resistente associado ao escoamento do parafuso. Um aspecto interessante que é trazido pela nossa norma de 2022, que foi basicamente trazido da norma europeia, o Eurocódigo 5, o Eurocode 5, é o chamado efeito confinamento. Nossa norma chama de efeito confinamento. As bibliografias internacionais chamam de efeito corda. O que seria isso? Imagine que eu tenho uma ligação e eu vou observar nessa ligação só um parafuso, só para entender quais são as forças atuantes nesse pequeno sistema. Então, eu tenho uma ligação por corte, ou seja, eu tenho as peças sendo deslocadas uma em relação à outra, e o parafuso, inicialmente, atravessa essas peças numa direção perpendicular à interface delas. Entretanto, após um certo nível de carregamento e a consequente deformação do parafuso, que, imaginem, inicialmente estava na vertical, estava retinho, ele começou a dobrar, a flexionar, encurvar. Ele começou a entortar. Então, esse parafuso começa a experimentar também, além da força de corte na seção transversal, uma força de tração. Aparece uma força de tração. Essa força de tração, ela pode ser decomposta na mesma direção da força de corte original. Então, pelo princípio da ação e reação, se eu tenho uma força de corte e a ligação está em equilíbrio, é porque eu tenho uma força de corte equivalente resistente. A abordagem ela se aplica também a essa componente da força FAXRK, que é uma força de tração. E essa componente vale FAXRK seno de θ. Esse FAXRK ele é tratado também no processo de dimensionamento e verificação como a resistência ao arrancamento do conector, nesse caso, do parafuso passante. Então, qual é a força máxima que eu consigo aplicar nesse parafuso antes que se atinja o estado limite último equivalente por arrancamento? Nesse caso do parafuso passante, seria ruptura por tração ou o embutimento das arruelas na peça de madeira. Então, a arruela começa a penetrar, rasgar a peça. Isso caracterizaria um estado limite útil. Mas voltando à componente horizontal da força FAXRK, que é FAXRK vezes seno de θ, seria relativamente complicado calcular o seno desse ângulo θ. Então, a norma europeia resolveu considerar que essa componente vale FAXRK sobre 4. E a nossa norma também adotou esse critério. Agora, voltando ao valor do FAXRK, que está associado à ruptura por tração do parafuso ou o embutimento da arruela na madeira. A resistência vai ser o menor desses dois valores equivalentes. Então, nessa expressão daqui, eu tenho duas sentenças. A primeira se refere à força resistente associada à ruptura por tração, e a outra sentença refere-se à força resistente associada ao embutimento da arruela na madeira. Se tensão é força sobre área, então força é tensão vezes área. E cada uma dessas expressões, elas foram construídas nesse princípio.
é o produto de uma tensão por uma área. Então aqui, ó, eu tenho a tensão última por tração do parafuso e aqui eu tenho a área resistente. Essa área resistente eu estou usando 75% da área bruta do parafuso, porque o parafuso ele é rosqueável. E para confeccionar essa rosca, é preciso fazer leves entalhes, ou seja, retirar material da seção transversal. Recomenda-se que a área remanescente após a confecção da rosca seja considerada 75% da área original do fuste, a área nominal. E aqui, para a tensão resistente ao embutimento, eu tenho esse FEKA. O A é para referir-se ou denotar a arruela. E aqui eu tenho a área, que é exatamente a área de contato entre a arruela e a peça de madeira. A arruela é uma chapa circular com um furo central também circular. Então, a área de contato é a área de fora, né, considerando o diâmetro externo da arruela, que eu chamei de DA, menos a área calculada com o diâmetro interno, que é o diâmetro do furo da arruela. A norma recomenda que consideremos, para o furo de parafusos passantes, seja considerado uma folga de 1 milímetro em relação ao diâmetro do parafuso. Então, o que eu tenho aqui é o diâmetro do furo. Estou admitindo para o diâmetro interno da arruela o diâmetro do furo da madeira, que é o diâmetro do conector mais uma folga padrão de 1 milímetro. Então, como é que calcula essa área? É a área do círculo de fora, com o diâmetro da arruela, menos a área do círculo do furo. Então, a gente pode simplificar e apresentar essa área com esse formato. Temos todos os dados, exceto esse FEKA e o DA. O FEKA ele pode ser estimado a partir dessa expressão. Essa correlação, essa estimativa, foi retirada de uma literatura internacional, que foi escrita com base no Eurocódigo. Como nossa norma é muito parecida com o Eurocódigo atualmente, então estou adotando esse mesmo critério. Ou seja, a tensão resistente ao embutimento da arruela é 3 vezes a tensão resistente à compressão perpendicular às fibras da madeira, que foi retirada da tabela da norma na linha correspondente à classe C24. Fazemos aí a substituição, temos o valor em megapascal, que podemos converter para quilonewton por centímetro quadrado. É a nossa unidade padrão de tensão. Nesse exemplo, né, resolvi adotar dessa forma. E o diâmetro da arruela? Bom, consultando as literaturas e algumas normas e manuais de fabricantes desse tipo de componente, chegamos a uma correlação de 3 vezes o diâmetro do parafuso. Bom, se o parafuso ele tem 16 milímetros, então o diâmetro da arruela vai ser 4,8 centímetros, convertendo para o nosso sistema de unidades. Aí, finalmente, conseguimos fazer as substituições e chegar aos valores das resistências associados a cada um desses fenômenos. Naturalmente, eu vou adotar para o FAXRK, que é uma força resistente, o menor dos dois, 12,25 kN. Vamos agora ao cálculo da resistência, né? Essa resistência é a resistência de uma seção transversal de um parafuso ou a resistência de um plano de corte, como prefiram. Para esse tipo de composição, que é a ligação entre 3 peças de madeira com um parafuso que atravessa todas as 3, a norma apresenta essas possibilidades de modos de falha e também associado a cada um desses modos de falha há uma equação para a força resistente. Então eu tenho aqui 4 possibilidades. As 2 primeiras referem-se exclusivamente ao embutimento do parafuso na madeira, que é o parafuso rasgando a madeira, e as outras 2, além de possibilitar ou contemplar a possibilidade, né, do embutimento, também tem a flexão do parafuso, ou seja, além de ele penetrar, rasgar, ele também entorta dentro da peça.
Vamos lá. Bom, observando essa figura daqui, ó, vemos que as peças de fora têm espessura T1. Então a gente vai chamar as peças de fora de peças 1, enquanto a peça de dentro tem espessura T2. Então vamos chamar a peça de dentro de peça 2, conforme apresentei aqui, ó. Aqui é uma vista frontal e aqui é uma vista lateral. Aqui eu vejo as espessuras e aqui eu vejo as larguras das peças, que todas têm, naturalmente, seção transversal retangular. Bom, usando o mesmo critério, a mesma lógica recomendada pela norma, T1 vale 5 centímetros e T2 15 centímetros. Então, estou pegando o critério que adotei aqui e trazendo para essa vista, né? A peça interna, que é a peça que está disposta na horizontal, é a peça 2, e a peça que está aqui inclinada 60 graus em relação à horizontal é a peça 1, ou as peças 1, já que são de seção dupla. E aí a gente consegue ver o seguinte: caso haja embutimento nas peças 1, esse embutimento vai ser na direção paralela às fibras, que é representado pelo ângulo zero. Por quê? Porque a força tem essa direção e a peça está orientada na mesma direção da força. Por padrão, a orientação das fibras da peça de madeira é a mesma do eixo da peça. Não faz sentido fazer um corte na tora de madeira de outra forma. Bom, se a força está orientada nessa direção e a minha peça 2 está orientada nessa, que é a horizontal, caso haja embutimento na peça 2, esse embutimento será na direção que forma um ângulo de 60 graus em relação às suas fibras, visto que suas fibras estão orientadas na horizontal. Então, o ângulo formado entre a horizontal, que é a direção das fibras, e essa direção, que é a direção da força solicitante, vale 60 graus. Então, vamos lá. Se as peças de fora são as peças 1 e nela o embutimento é a 0 graus, caso haja, então o F1K vai ser o FE0K. O FE da peça 1 é o FE0. Esse valor já foi calculado. E o FE2, que é a tensão resistente ao embutimento da peça 2, é o FE60, porque se houver embutimento na peça 2, esse vai ser a 60 graus. Nas expressões também aparece esse parâmetro beta. Nada mais é do que a relação entre essas duas tensões resistentes. A gente pode calcular rapidamente, dá 0,69. Bom, então vamos lá. A norma oferece para a gente, para cada um desses modos de falha, uma expressão para a resistência associada. Que resistência? Resistência de uma seção transversal do parafuso ao corte, ou resistência de um plano de corte, como queiram. Nas expressões, nós vamos entrar com esses parâmetros aí nesse retângulo superior, que foram calculados previamente. Alguns foram até fornecidos no enunciado. E as expressões são as respectivas. Essa associada ao modo G, de falha, essa associada ao modo H, essa associada ao modo J e essa associada ao modo K. Então, uma coisa interessante de se observar, conforme já dito inclusive, é que nos modos de falha G e H, eu não contemplo a possibilidade de flexão do parafuso. O parafuso não é entortado dentro da madeira. Já nos modos J e K, eu contemplo essa possibilidade. E quando o parafuso é entortado, é flexionado, aparece então, conforme já discutimos, o efeito confinamento ou efeito corda. E o efeito corda é uma parcela adicional de resistência. Por isso que os modos J e K são compostos de duas parcelas. Tem uma primeira parcela e tem essa segunda parcela, que é o FAXRK sobre 4, que é a parcela numérica referente à contribuição do efeito confinamento. Podemos ver aqui nas duas. E as primeiras parcelas? As primeiras parcelas de todas as expressões é a parcela, né, é uma expressão que foi obtida através da teoria de Johansen. Ele fez a análise,
né? Ele fez um estudo das ligações de madeira considerando o comportamento rígido plástico. Veja, a demonstração e a discussão ela fica demasiadamente longa. Então vamos nos apegar apenas, nesse exercício, aos valores que cada uma dessas expressões vão fornecer para a gente. E aí, de todos eles, o que nós vamos tomar como sendo o valor resistente de cálculo é o menor. Observem que todos os parâmetros aqui que aparecem nessas expressões, eles estão aqui dentro desse retângulo. Então, nos resta apenas substituir e efetuar os cálculos. Então, vamos fazer as substituições. E, finalmente, obter os valores. Então, desses 4 modos de falha, o que é mais provável de acontecer, de ocorrer, é o modo J. Por quê? Porque a resistência associada ao modo J foi a que apresentou o menor valor. Entretanto, a norma diz o seguinte, né, ou ela nos faz entender da seguinte forma: o efeito confinamento, em algumas situações, ele pode ser superestimado. Por esse motivo, a norma estabelece um valor limite de contribuição do efeito confinamento. E esse limite de contribuição depende do tipo de conector. No caso de parafusos passantes, a contribuição do efeito confinamento é limitada a 25%. Então veja, se o efeito confinamento aparece apenas nas expressões J e K, então eu vou trabalhar em cima delas agora. Eu já fiz o cálculo delas do jeito que elas estão aí. Eu vou refazer esse cálculo, mas limitando a contribuição do efeito confinamento a 25% a mais da primeira parcela. Então aqui a gente vai eliminar a segunda parcela que se refere ao efeito confinamento e vai multiplicar a primeira parcela por 1,25, que é a expressão, né, da primeira parcela, mais 25% dela mesma. Então, a mesma coisa que multiplicá-la por 1,25. Podemos substituir e, mais uma vez, obter os resultados, chegando a esses valores apresentados aí. Então, para esses 4 modos de falha, nós tivemos, no final das contas, 6 resistências associadas, das quais vamos selecionar a menor delas para o cálculo do número de parafusos. Então, tem um resumo aí dos valores encontrados para cada um dos modos de falha. Lembrando que, para os modos J e K, eu obtive 2 valores. O primeiro é considerando o efeito confinamento e os segundos aqui é o valor obtido quando eu levo em conta a limitação recomendada pela norma, né? Eu não posso ter uma contribuição de efeito confinamento muito alta. De todo modo, vamos pegar o menor valor, 13,06 kN. Esse valor é um valor característico. Para fazer os cálculos, baseado no estado limite último, né, que é no método dos estados limites, eu preciso fazer uma correção, que de forma muito resumida, consiste em subestimar a resistência. Então você vai tomar como sendo sua resistência um valor ainda menor do que esse 13,06. Então vamos lá. No método dos estados limites, quando nós tratamos de resistências, a gente geralmente divide por um coeficiente de minoração, que para as ligações a norma recomenda que usemos 1,4. Mas aqui aparece um coeficiente chamado CAMOD, que é o coeficiente de modificação das propriedades mecânicas da madeira. Ele aparece aqui com o intuito de incorporar nesse cálculo os aspectos que são intrínsecos da madeira, como, por exemplo, sua sensibilidade à umidade e sua resistência variável em função do tempo de atuação dos carregamentos. Especificamente, né, a gente fala da carga variável, porque é ela que pode ter esse valor variando, oscilando ao longo do tempo. Então, em função desse tempo de atuação acumulado, a gente classifica esse elemento de madeira. Então, aqui nós vamos ter 2 CAMODs. O CAMOD é o produto de 2 CAMODs. O primeiro,
leva em conta a classe de carregamento e o segundo, a classe de umidade. Classe de carregamento depende do contexto do projeto. Qual a finalidade dele, qual o tipo de carga, isso é algo que o projetista tem que decidir, tem que fazer uma reflexão e decidir qual é a classe de carregamento. Muito embora a norma forneça um caminho seguro, vamos chamar assim, ela tem uma recomendação geral, genérica, para o primeiro CAMOD. Já o segundo CAMOD, que depende da classe de umidade, você vai ter que observar qual é a umidade do ambiente. Quanto mais alta a umidade do ambiente, ou a umidade média anual, maior a classe de umidade. E aí você pode ter valores diferentes para esse outro CAMOD. Então vamos apresentar aqui a expressão do CAMOD. CAMOD 1, CAMOD 2. O CAMOD 1 eu adotei 0,7, usando como base o que o item 6.1 da norma esclarece ou permite de simplificação e a tabela 4. Então, lá na tabela 4, você entra com a classe de carregamento e sai com o valor do CAMOD 1. Já para o CAMOD 2, eu vou na tabela 5. O que é que eu preciso para entrar nessa tabela? Eu preciso da classe umidade, e ela varia, conforme dito, com a umidade do ambiente. Então, eu estou admitindo que essa estrutura, essa ligação, pertence a uma estrutura que vai ser executada no local onde a umidade varia entre 75% e 85%, a umidade do ambiente. Isso faz com que o nosso problema se enquadre numa classe de umidade 3. Coisa muito simples é efetuar esse cálculo e chegar ao valor do CAMOD. Então vamos substituir. CAMOD 0,56, o FVRK, ele foi dado, o FVRK é o menor desses 6 valores, que é o 13,06. E o coeficiente de minoração, usando o que o item 7.1.2 da norma recomenda, vale 1,4. Rapidamente fazemos esse cálculo e descobrimos que a resistência associada a um plano de corte de um parafuso para essa ligação vale 5,22 kN, ou a resistência de uma seção transversal ao corte, como queiram. Só que, olhando para quaisquer dessas ilustrações, a gente percebe que cada parafuso passa por 2 planos de corte. Eu tenho 3 peças, então eu tenho 2 interfaces. Cada interface que eu tenho entre as 2 peças vizinhas dá para a gente um plano de corte. Então, cada parafuso vai ter 2 planos de corte, independente do modo de falha. Ele vai passar por 2 planos de corte. Então, significa que, se um plano de corte tem essa resistência, um parafuso nessa ligação tem 2 vezes essa resistência, porque cada parafuso tem 2 planos de corte. Uma outra coisa importante, que é óbvia, é qual é o número de parafusos necessários. Você vai pegar a força solicitante de cálculo, ou força solicitante de projeto, que é a força majorada, que já foi dada no enunciado, e dividir pela resistência de um parafuso. Então, força total dividido pela resistência de um parafuso. A força total eu chamei de SD e a resistência de um parafuso é 2 vezes esse FVRD. Então, a gente pode substituir e chegarmos ao valor de 5,4, que naturalmente arredondaremos para um valor inteiro positivo de 6. Então, precisaremos nessa ligação de 6 parafusos. Feito isso, determinamos a quantidade de parafusos e a próxima etapa é como vou distribuir esses parafusos na região disponível para a ligação. Basicamente, isso é feito por tentativas. Então, uma sugestão seria usar essa disposição. 2 linhas horizontais de 6. Para descobrir se essa disposição é viável, é preciso calcular as distâncias mínimas toleráveis entre conectores, entre parafusos, e entre parafusos e bordas, para evitar
danos localizados ou falhas localizadas. A norma estabelece essas medidas mínimas que devem ser atendidas. Então, a próxima etapa, um próximo vídeo, vai ser o detalhamento, ou a verificação, na verdade, porque detalhado já está mais ou menos encaminhado. Então, a verificação dessa disposição, para descobrir se ela é uma disposição viável. Ok? Obrigado.